tudo bem, queridos? E aí, como é que vocês estão? Olha nós aqui de novo para mais uma aula. Hoje a nossa aula é de número 9. Eu tô muito feliz pelo retorno de vocês, eu tô muito feliz pela participação. Vocês são incríveis. Muito obrigada por você que tá até aqui com a gente. Lembrando que a gente já tá quase na metade do nosso curso, então é importante que vocês mantenham as aulas em dia, mantenham o material, conteúdo tudo certinho, tá? Se tiverem alguma dúvida, eu tô à disposição. Essa aula de hoje, na sala de aula sempre tem muita dúvida, muita pergunta, né? Então, assim, se vocês quiserem compartilhar alguma coisa, depois vocês me chamam no WhatsApp ou aqui nos comentários mesmo, se tiverem pergunta, dúvidas, tá? Que é um pouquinho confuso, mas vai dar certo, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre alma. Olha só que interessante sobre alma. Eu não sei se já falaram para vocês, mas o ser humano, ele é uma trindade, né? O ser humano, ele é composto de corpo, alma e espírito. Então, se você não sabe disso, fique sabendo, tá? Que você é um corpo que tem uma alma e um espírito. Eu vou começar lendo para vocês, para provar isso, lá em 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui ele está dizendo para a gente ser irrepreensíveis, né? Ter corpo, alma e espírito irrepreensíveis, né? Para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia, ela é muito, ela não confunde e ela não mistura alma e espírito, né? E vocês vão entender isso mais para frente. A palavra de Deus ensina, né, que a gente, nesse versículo, mostra que a gente tem corpo, alma e espírito. Amém? Olha só, lá em Gênesis 2:7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Então, tão logo o fôlego de vida, né, formou o espírito do homem. Entrou em contato com o corpo e a alma foi gerada, né? A alma é resultado de uma união do corpo com o espírito. O homem completo é uma trindade, né? Então, lá em Gênesis, como a gente leu aqui, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. O corpo, feito do pó, soprou em suas narinas o fôlego de vida, que é o espírito, e formou-se então uma alma vivente. Confuso, né, gente? Mas vai dar certo, tá bom? Lembrem que a gente é um corpo que tem um corpo, uma alma e um espírito, tá bom? Adão, antes da sua queda, ele não sabia dessa luta incessante que a gente vive hoje, que é entre alma e espírito, né? A gente vive, enquanto vivermos nessa terra, a nossa luta será constante contra a carne, né? Porque as coisas de Deus, as coisas do Senhor, elas são através do Espírito Santo, né? Então, as coisas são através do Espírito que se conecta com Deus, e aí a gente pode viver de maneira que agrade a Ele, mortificando sempre a nossa carne, né? E vocês vão entender mais pra frente por quê. A alma, ela compreende o intelecto e as emoções, né? Então, é na nossa alma que a gente pensa, que a gente sente, isso tudo é na alma, ok, gente? O poder da alma é muito grande, né? Porque através da alma que a gente tem a vontade, a gente tem os desejos, a gente tem o intelecto, as emoções, o livre-arbítrio, né? Isso tudo é da alma. A alma é quem decide. Então, a gente fala que nossa luta constante contra o pecado, contra a carne, né? Isso tudo quem decide o que vai estar mais fortalecido na nossa vida, se é
o mundo espiritual ou o mundo natural, quem decide é a nossa alma. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, né? Aquilo que tiver mais alimentado na sua vida é aquilo que vai te guiar, né? Se você tiver uma vida reta, uma vida certinha com Deus, você vai ser guiado pelo Espírito Santo. Mas se for a tua carne que predomina, ou se for a tua carne que está mais alimentada, as coisas vão sempre pender, né? A alma é quem vai decidir. E sempre vai pender para o lado da carne, para o lado da vida pecaminosa. Deus, ele quer que o Espírito sempre controle a nossa vida, né? É vontade de Deus que a gente seja guiados e que a gente tenha uma vida reta com Ele, para que não seja simplesmente a nossa alma, mas que seja o Espírito que controle toda a nossa vida. Essa é a vontade de Deus. A alma, ela é constituída de 3 faculdades principais, que é a vontade, a mente e a emoção. Isso tem na folhinha de vocês, né? Então, a alma, a vontade, a mente e a emoção. Eu sempre faço um desenho no quadro que fica muito fácil de entender, né? De ver separado corpo, alma e espírito. Eu vou desenhar e vou mandar para vocês. Vou desenhar numa folha, vou tirar foto e vou mandar para vocês, que fica mais fácil também de vocês entenderem cada etapa, tá bom? A vida da alma. Aqui também tá falando que a vida da alma é a vida do homem, recebe ao nascer, ela pertence ao natural, né, gente? Temos um corpo que pertence ao natural. A gente vê, a gente toca, a gente está aqui. Então, isso é natural, né? E, da mesma forma, a vida da alma é a vida do homem, recebe ao nascer, que ela pertence ao natural, né? Porque nasce. Então, tá aqui no natural, não é espiritual, algo que a gente não vê, espírito, né? Algo que é sobrenatural, no caso. Então, a alma, o nosso corpo, elas são naturais. Até porque, se a emoção, a vontade e a nossa mente, a gente tem esse livre-arbítrio, a gente tem como decidir, né? Você decide qual é a tua vontade agora, de continuar assistindo essa aula ou não, né? Qual o sentimento, qual a emoção. Então, isso tudo é natural, aqui a gente decide, é coisa da alma no corpo. Amém? A alma e o pecado, né? Se o Espírito Santo estiver no controle do seu ser, a alma será governada pelo Espírito. Irá exercitar a vontade do Espírito. Entretanto, se o pecado estiver reinando em nosso corpo, a alma será conduzida pelo pecado, né? E usará vontades para decidir e agir segundo o que o pecado deseja, segundo aquilo que a alma deseja. A alma opera de acordo com o que estiver no comando. Então, gente, um exercício rápido, prático e fácil para vocês, né? Entenderem o que está mais alimentado na tua vida. Porque a nossa luta contra a carne, contra o pecado, vai ser sempre, né? Enquanto estivermos nessa terra, vai ser sempre. Gente, não se iludam, não pensem que quanto mais orar, quanto mais buscar, porque eu já orei tanto, porque eu já busquei tanto, então vai chegar uma fase em que eu não vou mais precisar lutar contra a carne. Não, né? Isso não existe. Sempre enquanto estivermos aqui nessa terra, a gente vai sim lutar sempre contra o pecado. Claro que a partir do momento que a gente entrega a nossa vida para Jesus e que Ele muda a nossa história, que a gente se permite que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida, a gente deixa de viver na prática do pecado. Mas não significa que a gente nunca mais vai pecar. E quando a gente pecar, isso quer dizer que é uma obra da carne. Ok? Então, Juliana, mas você está dizendo que a gente sempre vai pecar. Sim.
Enquanto estivermos nessa terra, a gente está sujeito ao erro, a gente está sujeito ao pecado, né? Isso não justifica uma vida na prática do pecado. Isso não justifica uma vida de forma sempre carnal, uma vida sempre, né, alimentando ou fazendo só o que a nossa alma quer, só o que a nossa vontade quer. Isso não justifica, tá bom, gente? É um cristão da alma. Olha só, o ego ainda existe ativando o nosso viver diário. A nossa natureza pecaminosa, as nossas inclinações, intenções e desejos são naturalmente bons, mas ainda é um antigo poder da alma que o dirige. Olha só que interessante o que Paulo fala lá em Romanos. Os que estão na carne vivem pela alma, não podem agradar a Deus. Que quer dizer isso? Né? Que temos uma natureza pecaminosa. E se a gente não estiver bem alimentados da palavra de Deus, se o nosso espírito não estiver fortalecido e a gente não se deixar guiar, né, ser transformado pelo Espírito Santo, a nossa carne ela sempre vai nos levar para o caminho ali do pecado, sempre, tá? É preciso livrar-se completamente da velha natureza, mesmo que as suas obras estejam inclinadas para o bem. Por quê? Porque sempre a nossa carne ela vai pender para o pecado, ela sempre vai pender ali para os desejos da carne, sempre, gente, sempre. Entendam isso e vejam isso de forma inteligente, né? Que a nossa busca pela ajuda do Espírito Santo, a nossa dependência total do Espírito Santo é sempre, para tudo. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, ou de repente alguém aqui já até fez isso, né? Orar ao Senhor para tudo, né? Para tomar uma decisão, para fazer alguma coisa. Isso é o Espírito Santo, é a pessoa que se deixa levar pelo Espírito Santo, né? Que quer fazer a vontade de Deus e não simplesmente a sua vontade, a vontade da carne. Devemos depender completamente do Espírito Santo e seguir as suas instruções. Olha o que Paulo exorta lá em Gálatas 3:3. Sois tão insensatos, tendo começado no Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando na carne? O que Paulo está querendo dizer com isso? Né? Que não basta a gente ser cheio do Espírito Santo, né? Glória a Deus por isso, mas não alimentar isso diariamente, né? Não basta ser uma vez cheio do Espírito Santo. Sim, entregamos a nossa vida para Jesus, né? Permitimos que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida, mas a nossa busca, assim como a busca é contra os desejos da carne, deve ser a nossa busca pelo Espírito Santo, né? Pela dependência do Espírito Santo. Aqui, como está dizendo, né? Devemos depender completamente do Espírito Santo, né? Se não dermos a ela ocasião para pecar, ela vai fazer o bem. Aqui está falando da carne, né? Da alma. Por quê? Às vezes você vai me falar assim, ó, eu ouvia muito na sala isso. Ah, Juliana, mas tem gente que não tem o Espírito Santo, que nunca entregou a vida para Jesus, mas que é uma pessoa boa, que é uma pessoa que só faz coisa boa, que não faz nada de errado. Ok? De fato, tem pessoas que são boas, né? Mas qual o diferencial? Elas não têm o Espírito Santo. Então, sempre a carne, sempre algo vai sempre levar ela para viver de forma carnal, para viver de forma na natureza que a gente tem a natureza pecaminosa. Então, por mais que ela seja uma pessoa boa, por mais que ela seja uma pessoa legal, não faz nada de errado, não mente, né? Tem gente que, se for analisar, vive uma vida até mais correta do que muita gente, muito cristão aí, né? Mas o diferencial, e a gente vai falar mais pra frente sobre isso, que
essas pessoas não têm o Espírito Santo, né? E a gente que tem o Espírito Santo, a gente pode contar com a ajuda dele para vencer literalmente os desejos da carne, para vencer as nossas vontades que sempre vão pender para carne, para nossa natureza pecaminosa. Amém? Então é necessário manter uma atitude de crucificação para a carne, pois ela é a oficina do diabo. Olha só que forte isso. Ela precisa estar totalmente sujeita à morte de Cristo. E Satanás não encontrará o que fazer, né? Porque se ele não encontrar brecha na nossa vida, se a nossa vida espiritual, se a nossa vida com Deus estiver mais alimentada, ele não vai encontrar brecha, né? Ele não vai ter brecha para que os desejos, para que a natureza pecaminosa esteja mais em evidência. Amém? Olha os perigos de viver pela alma. É por meio da cruz que Deus trata com a velha criatura. O Espírito Santo nos levará a desejar a experiência da morte conjunta com Cristo. Unir-se com Cristo em sua morte significa que esta passa a ser de fato consumado em nosso espírito. Então vamos lá. Gente, sejam sinceros comigo, né? A gente já falou sobre alguns frutos do Espírito, sobre algumas coisas que vocês até aprenderam na escola de princípios. Mas vamos lá. Para a gente não viver uma vida pela alma, né? Para a gente não viver uma vida somente pela nossa vontade, pela nossa natureza, que não vale de nada, né? É possível, gente, sem a ajuda do Espírito Santo? Não, não é possível. Porque Deus, ele enviou, né? A gente tem o Espírito Santo para nos ajudar, né? Para nos ajudar a perdoar, para nos ajudar a amar, para nos ajudar a ser pessoas melhores, para nos ajudar a vencer os pecados, a viver uma vida que agrade ao Senhor. Só que sem a ajuda dele, não é possível. Com a ajuda dele, vocês vão concordar comigo que muitas vezes é difícil. Muitas vezes é difícil liberar perdão, muitas vezes é difícil perdoar, pedir perdão, amar o próximo. Muitas vezes a gente que tem o Espírito Santo pede ajuda, Deus me ajuda. Quanto mais uma pessoa que não tem. Então, essa é a diferença. A diferença é que a gente tem o Espírito Santo que nos ajuda. E para isso que ele precisa estar mais alimentado. Amém? Olha só, Tiago 3, 13 ao 15, né? O poder das trevas que pode tirar proveito, né? Olha só o que está falando. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humanidade, que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja, amargura e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, é demoníaca. Tá lá em Tiago 3, do 13 ao 15. Né? Aqui tá dizendo desses sentimentos de inveja, de amargura, quando tá no nosso coração. Né? Isso é coisa da alma, isso é coisa que a gente alimenta, né? Isso não vem dos céus, isso é coisa demoníaca, como aqui esse versículo está dizendo. Então, o que está no nosso coração? Né? O que está ali? O que a gente tem alimentado? Quais os sentimentos? Quais as vontades? O que a gente tem alimentado na nossa alma? Isso é muito sério. Aqui fala que como a inveja e a amargura surge quando buscamos a sabedoria da alma, né? Quando a gente quer ser melhor do que o Espírito Santo, né? Não, porque eu sei o que fazer, eu sei o que decidir, eu sei o que é certo para mim. A gente está deixando de lado ali o Espírito Santo e decidindo pela nossa alma, pela nossa vontade. Orar e estudar a Bíblia, devemos permitir que a palavra de Deus penetre completamente em nossa alma, a fim de purificar a nossa vida natural. Como a palavra diz que somente o Espírito Santo é que pode convencer
né, da justiça, do pecado, do juízo. É só o Espírito Santo que pode nos fortalecer, nos ajudar e nos ajudar a vencer, literalmente, essas coisas, para que isso não crie raiz dentro de nós, né? Que a gente não venha alimentar esses sentimentos de amargura, de inveja, de ódio no nosso coração. É somente com a ajuda do Espírito Santo que a gente consegue, tá bom? Olha só, 1 Pedro 1:22. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade. Qual é a verdade? A palavra de Deus, né? A verdade é a palavra de Deus. Então, quando a gente purifica a nossa vida, quando a gente se enche da palavra de Deus, quando a gente se enche da verdade, que é a palavra de Deus, quando a gente se enche do amor dele, quando a gente se enche do Espírito Santo, busca a ajuda dele, reconhece que somos totalmente dependentes dele para tudo, aí a gente consegue, né, viver de maneira que agrade ao Senhor, de maneira que a gente possa vencer o pecado, somente com a ajuda do Espírito Santo. A diferença entre o cristão e o não cristão está no fato de que todos os nossos milagres eles são realizados por Deus, pelo Espírito Santo. E agora, pasmem. Mas olha só, Satanás usa a força do homem para manifestar a sua força, né? O poder da alma do homem é o instrumento de operação de Satanás, por meio da qual realiza seus fins malignos. Meu Deus, Juliana, o que é isso? Você está dizendo que Satanás tem poder? Se vocês não sabem também, né? A própria Bíblia fala que a gente vive numa constante guerra, né? O mundo espiritual, ele existe, gente. Ele existe. O mundo espiritual, ele é real. Então, da mesma forma que os nossos milagres, eles são feitos por Deus, né? Através do Espírito Santo, Satanás também dá um engano lá e faz as coisas para que as pessoas acreditem que não precisa de Deus, ou acreditem que elas mesmo conseguem, ou energia, ou sei lá o que cada um usa um título, um nome, para justificar algo que não foi o Espírito Santo, que não foi Deus que fez. Então, existem essas duas formas, esses dois caminhos, né? A diferença de um cristão e de um não cristão está ali nos milagres. Os milagres que Deus opera, que o Espírito Santo faz, e os milagres que Satanás, que o diabo engana e faz também. Amém? Deus, ele nunca opera pelo poder da alma do homem. Nunca, né? Por quê? Porque se a gente entende que somos dependentes dele, que precisamos do Espírito Santo que vem dele, que é ele, então não é a nossa carne, não é a nossa vontade, não é a nossa alma, não é nós que vamos, né, fazer o milagre ou fazer alguma coisa. A gente não tem capacidade para nada que seja bom sem a ajuda do Espírito Santo. Para nada. A gente não tem essa capacidade. Credo, Juliana, o que é isso? A gente não tem, tá? Porque a nossa carne, ela sempre vai pender pro pecado, ela sempre vai pender para algo que desagrade ao Senhor, sempre. Então, Deus, ele opera pelo Espírito Santo, né? E pelo nosso espírito renovado, claro. Quando a gente permite que o Espírito Santo haja, quando a gente permite e alimenta o Espírito Santo na nossa vida. Quais as vantagens de Satanás em a alma do homem? Olha só como Satanás é sujo. Ele será capaz de operar muitas maravilhas. Os homens se considerarão como deuses e adorarão a si mesmo e não a Deus. Aquilo que eu falei, né? Muitas vezes, e vocês já devem, se vocês pensarem um pouquinho, vocês já devem ter visto ou ouvido falar sobre isso. Alguém que vai lá e sei lá, alguém ora, não ora, né? Alguém faz alguma coisa lá, sei lá o que, para não dizer uma macumba, ou faz qualquer coisa, e essa pessoa diz, não, eu fui curada, ou sei lá, qualquer coisa.
mas que a gente sabe que não provém de Deus. Então, gente, 2 caminhos, ou vem de Deus, ou vem do Satanás, ou vem do diabo, não tem outro meio, né? A gente não tem capacidade, não tem, talvez vocês já ouviram falar sobre isso. Porque eu fui lá e o fulano fez alguma coisa e eu tô curada graças a ele, né? Graças ao fulano. É verdade, sim, que Deus pode se manifestar através de uma oração nossa, né? É verdade, sim, que o Espírito Santo, ele pode se manifestar através de uma oração nossa, né? Que ele pode fazer. Mas nem mesmo as coisas, esse tipo de coisa, somos nós. Nem mesmo isso. E sim, Deus através de nós. E sim, o Espírito Santo através de nós. Tá? Então, só que Satanás, ele usa disso, né? Ele usa para enganar as pessoas. Por quê? Porque ele não quer que as pessoas, ele não quer que a gente adore a Deus, que a gente adore ao Senhor, que a gente viva uma vida reta com Ele, que a gente viva com Ele. Não, ele não quer isso. Então, ele vai fazer de tudo para ser o centro, né? Para ser o principal ali na vida de cada um. Então, ele vai fazer maravilhas, ele vai enganar, ele vai mostrar uma falsa cura, uma falsa prosperidade, sei lá o que, para enganar o ser humano, tá bom? Então, ele vai fazer isso, né? Para que as pessoas adorem ao ser humano, adorem ao homem, ao invés de Deus. Ele confundirá os milagres de Deus, né? Ele deseja que a humanidade creia que todos os milagres da Bíblia são apenas psicológicos, né, em sua origem. Então, a incessante luta de Satanás é que as pessoas sequer abram a Bíblia, né? Porque a Bíblia é viva, é uma palavra, a palavra viva. Então, assim, ele sequer quer que as pessoas abram a Bíblia, né? Ou sequer acreditem no poder de Jesus, no poder do Espírito Santo. Amém? E para a gente finalizar, quando o servo trabalha na força da alma, a gente está numa escola de servos e a gente falou um pouquinho sobre chamados, sobre ministérios, né? Sobre vários assuntos, várias questões que inclusive vocês devem ter visto um pouquinho também na escola de princípios. Mas é muito importante a gente entender o que Deus quer de nós, né? Para que a gente não venha trabalhar na força da nossa alma, para que a gente não venha fazer simplesmente pela nossa vontade. Claro que sim, você vai identificar qual é o teu chamado, qual é o teu ministério que você vai servir, através de algo que você faz com amor, que você faz com prazer, a gente já falou sobre isso, mas que não seja simplesmente pela nossa alma, e que seja de fato algo que o Senhor quer que a gente faça. Porque, como a gente já falou nas outras aulas, aí sim a gente vai estar recebendo a unção dele para isso. A gente vai estar recebendo o respaldo dele para isso, para fazer aquilo que ele nos chamou para fazer, e não simplesmente pela força da nossa alma. Se a obra de Deus ela é feita pela força da alma, ela é necessário que entregue muitos métodos, como choro, como grito, pulo, cântico, incessantes ou narrações, histórias comoventes. E para que a obra seja realizada pelo Espírito Santo, a nossa tarefa é apenas obedecer a Deus e estar na total dependência dele, né? Para o poder do Espírito Santo não existe necessidade de sentir emoção ou fenômenos psíquicos. As obras feitas por meio das emoções, elas são passageiras, né? E as obras feitas pelo Espírito Santo, ela não necessita de força própria. Então, gente, e a gente tem, às vezes, essa questão de que, eu preciso sentir, eu não senti um arrepio, eu não chorei, eu não caí na unção, então o Espírito Santo não estava ali. Não, gente, isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Porque o Espírito Santo, ele não precisa desses meios para se manifestar.
né? O Espírito Santo está aqui agora, nesse momento, nessa aula, falando com cada um, né? Ministrando no coração de cada um. Mas nem por isso você precisa se sentir arrepiado, nem por isso você precisa chorar, nem por isso você precisa sentir alguma coisa. Basta crer que ele está, né? Basta crer que ele é poderoso. E o objetivo dessa aula é esse, né? Entender que somos corpo, alma e espírito, mas corpo todo mundo vê, que a gente é aqui, natural. Alma, as nossas decisões, as nossas vontades, as nossas emoções, mas que o que mais precisa estar alimentado é o nosso espírito, que é o que se conecta diretamente com Deus, né? No espiritual. Claro que vai refletir, né? Se a nossa vida espiritual estiver correta, se a nossa vida espiritual estiver mais alimentada, a nossa alma vai refletir e o nosso corpo vai refletir. Porque a alma vai ter vontades que agrade ao Senhor, vai ter pensamentos que agrade ao Senhor, vai ter emoções, vai ter sentimentos de alegria, de paz, de amor. E o nosso semblante, a nossa carne, o nosso corpo vai resplandecer tudo isso. Então, é uma corrente, gente. É 3 em 1. Amém? Eu quero orar por vocês e, se ficou alguma dúvida, eu peço que vocês mandem ali no WhatsApp ou comente aqui, mas tirem as dúvidas de vocês, tá? Mas que, a partir de hoje, vocês entendam a importância do nosso espírito estar mais alimentado. Amém? Pai, eu te agradeço por essa aula. Espírito Santo de Deus, obrigada pela tua presença. Obrigado por falar aos nossos corações. Eu te peço em nome de Jesus que possamos, meu Deus, entender a total dependência a ti. Que possamos entender, meu Deus, que somos dependentes do teu Espírito Santo, para que esteja alimentado para viver de maneira que agrade a ti. Que não seja a nossa alma, que não seja a nossa natureza pecaminosa que esteja guiando a nossa vida, mas que seja o teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, abre o entendimento de cada um para orar dessa forma e entender a dependência de ti. Espírito Santo de Deus, enche cada coração agora e leva, meu Deus, nos leva a viver uma vida onde a nossa vida espiritual esteja conectada e alimentada a ti, meu Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, te agradeço por cada um aqui, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. Deus abençoe e até a próxima aula.